Certo. A gente vê também, doutora Paula, mulheres, e eu até queria te falar que a gente tem visto, né, mulheres menstruando, meninas, né, menstruando muito cedo, mulheres que têm alguns sintomas, eu queria deixar um adendo aqui, já aproveitando você, doutora Paula, sobre o uso de hormônios de forma estética, que é uma coisa que porque a gente tem a reposição, que é o que você fala, que é o que falta no nosso organismo, né, que são os hormônios que a gente perde nessa fase, mas tem muitas mulheres que não querem fazer o uso do hormônio para poder ter saúde, né, ter qualidade de vida, mas fazem uso de hormônios de forma indiscriminada para fins estéticos. E eu queria aproveitar você, doutora Paula, que você pudesse também falar sobre isso, sobre os riscos, se é indicado, o famoso chip da beleza, porque eu já vi você falando, né, nas suas redes sobre isso. É para mulheres, o chip da beleza e esses, né, todos esses hormônios que a gente vê de fins estéticos, eles também ajudam na questão da melhora dos sintomas ou prevenção de doenças da mulher que está na menopausa? Bom, primeira coisa, só para poder esclarecer, existe uma diferença entre reposição hormonal. O que é uma reposição hormonal? É você devolver ao organismo algo que ele não é capaz mais de produzir em quantidade suficiente. Então, uma mulher na menopausa, ela tem falência ovariana, então ela tem uma queda hormonal brusca, então a gente repõe os hormônios dessa mulher. E aí a reposição vai depender do que essa mulher está precisando, né? Mas aí a gente fala de hormônios isomoleculares, que é o estradiol, que são hormônios que a gente produz, progesterona, em alguns casos também testosterona, tá? Quando a gente fala em hormônios para fins estéticos, né, normalmente são hormônios anabólicos, né? A gestrinona é um hormônio anabólico, mas ela não pode ser considerada uma reposição hormonal. Então, a gestrinona ela tem indicações, as principais são endometriose, mioma, lipedema, são algumas das indicações do uso da gestrinona, né? Agora, outros fármacos, eu não gosto nem de chamar de reposição, né? Outros fármacos muito usados para fins estéticos, por exemplo, oxandrolona, as pessoas usam e, infelizmente, isso tem sido um uso indiscriminado. Muitas vezes, inclusive, sem acompanhamento médico. Toma com o professor, com um amigo, né? Então, assim, é bastante complicado, porque tem chance de efeitos colaterais. Muitas vezes as doses usadas são totalmente errôneas, entendeu? Então, é bastante complicado. Eu sempre falo, doutora Paula, que essa fase nossa, nós somos muito cobradas, né? Principalmente aqui no Brasil, da questão do corpo perfeito. Eu fico imaginando hoje Marilyn Monroe, que era um símbolo sexual, né? Uma mulher com o corpo que ela tinha, curvilíneo, seria plus size. Então a gente tem aí uma questão estética, principalmente no Brasil, que nós temos uma costa aí e usamos biquíni, temos a questão da mulher brasileira, tão cantadas e versos e prosas por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Nós somos muito cobradas e isso afeta muito a nossa autoestima, principalmente nessa fase que a gente está nessa transição, ou já na menopausa, e que parece que a gente tem, né, uma gordura, uma boia. E eu queria aproveitar, e a gente tem hoje as canetas emagrecedoras. As canetas emagrecedoras também são hormônios ou não tem nada a ver? Que são usadas até como você falou. Você não precisa de receita. Uma amiga, nossa, você está magra, como é que você fez? E ela está linda, super feliz que conseguiu. Eu usei a caneta XYZ, você vai na farmácia, compra e faz o uso. As canetas emagrecedoras, elas são hormônio e, de alguma forma, elas ajudam na questão dessa perda de peso para mulheres na menopausa? Uma coisa muito legal que você falou, que é uma queixa bem comum, é a mulher na menopausa se queixar que começou a gordura acumular na parte abdominal, né? Isso é muito comum. Isso, de fato, acontece. Porque com as oscilações hormonais, a mulher, quando ela tem estrogênio, quando ela ainda tem os ovários funcionantes, ela tende a acumular mais gordura na região dos quadris, do bumbum, das coxas. E depois da falência ovariana, que os níveis de estradiol caem muito, ela tende a acumular, sim, muito mais na região abdominal. Isso é um fato. Mas em relação às canetas emagrecedoras, não são hormônios sexuais, são hormônios intestinais, elas são
análogos que a gente chama de outros hormônios intestinais, que vão conferir um pouco mais de saciedade, elas têm alguns efeitos. Elas estão realmente super na moda. Infelizmente, aqui elas são vendidas sem receita médica, né? O que é bem ruim, porque o paciente fazendo sem acompanhamento, ele tem risco de colateral. O paciente muitas vezes toma, para de tomar, volta a tomar. Então, assim, não tem um acompanhamento. E muitas vezes o tratamento falha, porque esse paciente não teve um acompanhamento adequado, né? Então, assim, precisa realmente ir no médico. A caneta emagrecedora, que a gente tem algumas no mercado, né? A gente tem aí o Ozempic, está para chegar no Brasil o Mounjaro. Então, assim, a gente tem algumas opções, são excelentes medicações, mas não é para todo mundo. É quando é bem indicado. Né? E para saber se você tem indicação ou não, realmente tem que passar por uma consulta médica. Não é qualquer pessoa que pode usar esse tipo de caneta, tá? E não é qualquer pessoa que vai se beneficiar desse tipo de caneta. A gente sempre tenta enquadrar o paciente num perfil, quando a gente vai indicar algum tipo de medicação para emagrecer, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem um comportamento que ele tem um pouco mais de fome, aquele paciente que come um pratão, esse paciente pode se beneficiar da caneta, do Ozempic, por exemplo? Pode. Mas se ele já tem um perfil mais beliscador, talvez essa não seja a medicação para ele. Então, assim, precisa realmente de uma avaliação.